Muito bem. Já que a gente já sabe o que importa para executar a tarefa e o que importa para documentar, para ter uma memória do que foi feito na tarefa, agora a gente pode olhar a tarefa em si, até para a gente entender como é e o que vai ser relatado. Tá? Bom, primeiro, nossa tarefa. Nossa tarefa é fazer uma reforma, uma revisão e a certificação do laboratório. Fazendo um paralelo com um serviço que a gente possa ser chamado a fazer para um cliente, a reforma e a revisão é fácil de entender. E a certificação? Olha, o cliente nos chama para fazer um serviço, ele espera um resultado que funcione, correto. Então tem que certificar que isso vai funcionar a contento. Tá? Também ele espera que a gente dê uma garantia. Posso trabalhar sem dar garantia? Posso. Garantia sou eu. Mas isso tende a deixar a gente numa posição desfavorável no mercado, sabe? A gente ficar como profissionais menos confiáveis e aí de repente simplesmente ele não vai mais entrar serviço para a gente fazer e aí a gente está fora do mercado. Então eu tenho que dar garantia. Mas o que é que eu estou dando garantia? Se de repente eu entreguei um serviço, está todo perfeito, de repente o cara vem me reclamar que um cabo de rede de uma estação de trabalho está quebrado e aí a rede está fora do ar, não consegue funcionar, tá? Você vai ter que ficar discutindo, não, mas isso eu fiz, isso eu não fiz, não sei o quê. Se você tiver um documento que diz o que foi que você entregou, como é que estava funcionando e com o visto do cliente, então ele atestou que você entregou para ele uma rede que está certo que está funcionando. Essa rede está certificada. Então por isso que a gente vai preocupar de fazer a certificação da nossa rede para o cliente. Eu mesmo pensava que certificação era uma coisa de outro mundo, não sei o que, coisa e tal. As grandes empresas, IBM, Furukawa, sei lá quem mais, pega e faz um Huawei, mas é para agregar valor, para justificar por que o preço delas é mais alto, por que o preço delas é assim assado, tá? E até para justificar parâmetros extremamente sofisticados e caros até, né? A atualização do sistema que está usando, se é fibra, se é Cat6, Cat7, Cat8, sei lá, não sei nem que Cat que existe mais. Tá? Tudo isso ele coloca lá na certificação para justificar o preço. Mas nós temos que fazer isso, temos que certificar esse troço, certificar esse serviço que a gente faz para garantir que depois a gente possa não tomar prejuízo fazendo manutenção de coisas que foram entregues corretas e estragaram porque alguém fez uma besteira lá. Tá? Eu já vi aí na UFTM um departamento de graduação que chamou um arquiteto, fez um projeto para reformar toda a área administrativa deles, coisa e tal, e chegou lá, arrancou todo o cabeamento de rede para poder tirar as divisórias, parede, não sei o que, coisa e tal, fez tudo, aí chamou o DTI, na época DECIM, para montar a rede de novo. Eles achavam que era só pegar os cabos que eles arrancaram, jogou lá numa pilha de entulho, que era pegar aquilo lá e colocar no lugar de novo. Não era. Você não emenda cabo de rede. Os caras arrebentaram, cortaram o cabo de rede. E aí como é que vai fazer aquilo? Aí tiveram que fazer um projeto, teve que comprar material, fazer tudo do zero, porque eles simplesmente detonaram tudo. Tá? Então, se alguém quer fazer uma reforma física, no espaço físico, quer fazer simplesmente uma reforma da rede lógica, ele precisa chamar o pessoal de rede fazer um projeto do que vai desmontar, do que vai aproveitar, do que não vai aproveitar. Tá? Então tem que ter o antes e o depois. E na hora que ele entrega tem que estar certificado o que faz.
Lembra que também esse cliente pode chamar para fazer uma manutenção ou uma ampliação do serviço, uma segunda etapa do serviço, né? Então, é bom que esteja certificado para você saber exatamente o que você vai encontrar. Até financeiramente, em termos de competitividade, se você tem esse troço documentado, você não tem que voltar a fazer todo o estudo inicial, porque você já sabe como é que a rede está, né? E você também sabe como a rede deveria estar. Se alguém mexeu alguma coisa na rede, né? Opa, patrão, mexeram aqui, porque a rede que está documentada não é essa aqui não. Tá? Então isso aqui eu vou ter que fazer, vou ter que cobrar isso aqui também. Tá? Então basicamente é isso. Reforma, revisão e certificação. A gente não pode esquecer da certificação de jeito nenhum. Tá? Para poder fazer isso, aí vem a tarefa em si, que é, para eu conectar um host, um computador na rede, eu tenho que ter uma conexão física, um cabo de rede que está conectado lá na tomada, na interface de rede do computador e ligando até um switch. Tá? Então eu preciso saber dessa conexão. Outra coisa, depois que eu conecto fisicamente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que configurar um IP para essa máquina ficar na rede. Tem que configurar um gateway para essa máquina eventualmente poder sair da rede e ir, por exemplo, para a internet. E eu tenho que configurar um DNS. Se ela for para a internet, quem vai resolver os nomes para ela? Tá? Eu falo se, na prática hoje é muito difícil você fazer uma configuração de rede, uma instalação de computador, até que ele não esteja na internet. Mas, vá lá, né? Tem o Missão Impossível, se não me engano, teve um caso lá de um computador que ficava completamente desconectado da rede, porque tinha informações que não podiam correr o risco de serem roubadas pela rede. O cara teve que ficar pendurado num fiozinho lá, sem soar, porque se batesse uma gota de suor no chão, o alarme disparava, para poder roubar informação do computador. Tá? Pois bem, então tá aí o que eu tenho que fazer na reforma, na revisão e na certificação. A conexão física, a configuração lógica. Tá? Se lembrando que a configuração lógica tem o endereço do host, o gateway e o DNS. Tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, nós chegamos no lugar. Nós temos que pegar e fazer um check-up total, porque nós não somos uma empresa grande, multinacional, que chega lá e simplesmente arranca tudo e faz de novo. Tá? Nós vamos ter que atender, para a gente poder ficar competitivo no mercado, a gente vai ter que procurar trabalhar com economia. O cliente vai cobrar muito isso da gente, então vamos trabalhar com economia, vamos não destruir tudo para fazer de novo, vamos aproveitar o que tem. Então o que tem? Qual é o cabo que está instalado lá? Qual é o estado desse cabo? Esse cabo está numa condição que realmente eu posso certificar ele? Ou ele tem um conector mal feito, ele tem uma capa que está estragada, ele tem dobras visíveis, tá? Ele tem falhas intermitentes ou constantes. Qual é o estado dele? Isso vai definir se esse cabo tem que ser trocado, tem que ser refeito, ou se eu posso deixar ele do jeito que está lá, aproveitar ele, ou se eu posso aproveitar ele temporariamente. Tá? Não, esse cabo aqui é meia boca, mas ele funciona, ele está funcionando, deixa ele aí, a gente troca ele na próxima etapa. Tá? No nosso caso do laboratório, muito isso, a gente, para poder economizar tempo, né, para dar tempo da gente fazer durante as nossas aulas, e também porque a gente não tem uma infinitude de recursos físicos e materiais para fazer, a gente vai tentar aproveitar o máximo do material que está aí. Tá? Mas eu tenho que saber qual é o estado original desse cabo. Depois eu tenho que saber qual é a configuração original desse computador. Qual é o IP que ele está, qual o gateway que ele está usando, qual o DNS que ele está usando. Tá? No nosso caso aqui, provavelmente todos eles vão estar usando o mesmo DNS, o mesmo gateway. Porém, um serviço que a gente faça para um outro cliente, pode ser que tenha, dentro do escopo que eu estou trabalhando, fazendo a revisão, a reforma,
e vou ter que fazer certificação, eu tenho computadores que estejam em redes diferentes, que usem gateways diferentes ou que usem DNS diferente. Então, eu tenho que verificar isso para todos eles. Tá? No nosso caso aqui também, cada aluno vai fazer um computador, ou dois, talvez. Tá? Então, ele vai ter que relatar aquele computador ou aqueles computadores que ele está fazendo. Então, você tem um retrato desse computador, como você encontrou ele na rede atual. Então, agora nós vamos fazer, dentro dos parâmetros que definem a nova rede, nós vamos fazer a reconfiguração desta máquina. A reconfiguração desta máquina não é só reconfigurar fisicamente, logicamente, a rede. Não é só reconfigurar o IP dela, coisa e tal. Eu também teria que trocar o cabo, se for o caso. Né? Então, vou refazer o cabo. Depois eu certifico. O cabo está ok. Foi trocado o conector, foi trocado o cabo todo. Esse cabo deve ser trocado na próxima revisão. Esse cabo só deve ser trocado no próximo mês. Para poder entregar o laboratório agora a gente não troca ele, mas ele deve ser trocado antes do próximo período, na próxima intervenção. Coloca lá, isso aí. Coloca qual a configuração que ficou. Na execução, eu vou eventualmente fazer uma manutenção do cabo, trocar conector, trocar o cabo em si, coisa e tal, alguma coisa dessa. Vou pegar e refazer a configuração, no mínimo, do meu host address, no nosso caso aqui, para pegar e trocar o tamanho da máscara IP. Né? O fato que nós vamos fazer isso na interface do Network Manager, por exemplo, não importa para a memória. Né? Importa que a rede vai ser configurada definitivamente, então isso vai estar constando num relatório, mas não precisa estar no relatório de cada um. Tá? Mas tem que estar a configuração final que fica lá. Então, o endereço dele, o gateway que ele está usando, o DNS, tudo relatado ali para certificar aquele computador naquela rede. Tá? Então, você tem que colocar essas duas. O que você fez não precisa. Eu tenho uma configuração inicial que eu tenho que relatar, foi isso que eu encontrei, e depois de fazer as configurações, fazer o arranjo, eu tenho essa configuração final aqui, que é a que está certificada. Então, essa configuração final é que você vai dar garantia. Se, por exemplo, você botou um IP errado, eu vou cobrar de você. Por que vai lá e corrige esse IP aqui? Está errado. Tá? Se você fizer a configuração e a configuração não está ficando permanente na máquina, quando eu reinicio a máquina, ela some a configuração, é porque você não fez a configuração no sistema, você fez a configuração na sessão. Né? Então eu vou cobrar, não, vai lá e faz ele no sistema. Tá? Normalmente, lembrando que normalmente nas nossas práticas a gente faz configuração na sessão. Nessa tarefa especificamente é que nós vamos fazer a configuração da máquina no sistema da máquina, para ficar na rede nova. Tá? Depois, lá para frente, como eu já disse, quando a gente for fazer o aprendizado e a prática de gateway, aí a gente vai trabalhar na sessão, não no sistema. Tá? Então, por enquanto é no sistema. E aí você vai fazer isso. Você relata o que você encontrou, a condição da conexão física, o cabo, a condição lógica dele, qual é o IP, qual é o gateway, qual é o DNS. Você faz a intervenção que você precisa fazer para colocar ele com cabo bonzinho, certificado, com o IP com máscara nova de 17 bits, o DNS, o gateway, está tudo lá. Aí você relata a configuração final. O cabo foi certificado, o cabo tem que ser trocado, o cabo precisa, deve ser visto, trocado daqui a tanto tempo, sei lá, você coloca o que for necessário lá. E a configuração lógica que você deixou na máquina. Tá? Então é isso aí que faz parte do seu relatório. Tchauzinho.